som tá bom? Tranquilo? Tá sim. Tá sim. Pronto, então vamos começar. Vamos começar aqui. Deixa eu ver. Para, entrou. Vamos que vamos. Então, meninos, pelo que Mônica me falou, né? Ela estava falando aqui, vocês em boa parte ainda não viram, né? Então, eu acredito que a maioria ainda não viu a matéria de neuro ainda, né? Neurologia, ela tem uma série de detalhes, né? E a gente tem níveis, né? Assim, de certa forma, do que é prioridade, como qualquer matéria que a gente vai estudar, né? Então, assim, o clínico, ele tem uma visão diferente, ele tem uma visão que é essencial, porque o clínico, ele precisa entrar em contato com o paciente naquele comecinho, né? Então, assim, esse é um tema que muitas vezes ele não vai estar na mão do neurologista, ele vai estar na mão do clínico. E o clínico ele vai precisar ter essa noção, uma noção básica, pelo menos, para ele poder guiar a sua conduta. Então, assim, vão ter coisas aqui que eu vou sinalizar e que eu não vou aprofundar tanto. Por quê? Porque aí já vai ser da alçada de Elvia, já vai ser da alçada de Lara. As pessoas que tiverem interesse de entrarem numa residência médica de neurologia, aí vão prosseguir nesse estudo. O que vocês têm que ter aqui é uma noção básica, uma noção quando vocês estiverem lá numa situação, estão num plantão, estão numa situação lá, quando vocês forem rodar no internato, vocês vão ver pacientes com isso. E o que é que acontece? Neurologia, ela tem um sério problema, porque a gente, com neurologia como medicina, clínica médica em geral, né? A gente tem um efeito, muitas vezes, de achar que sabe. E isso eu acho que vocês, para quem está começando, para quem chegou nos primeiros semestres, e, poxa, acho que já sei alguma coisa, acreditem, até hoje eu me surpreendo com muita coisa que acontece. Vai lá, a gente vê um caso, a gente observa que aquele caso não é bem do jeito que a gente pensava que era. Por quê? Porque a gente vai estudando, a gente vai vendo. E neurologia, ela tem um estigma já, né? A gente tem uma dificuldade, é um exame mais difícil, é um exame que tem muitos detalhes, é um exame que nem tudo que parece é. Então tem todo esse contexto que muitas vezes gera aquela neurofobia que a gente fala tanto, né? Então lá, quando eu estou dando aula lá no pessoal, o pessoal lá da Estácio, lá de Alagoinhas, eu sempre falo para eles que, na verdade, que eu quero que eles despertem esse interesse. Então, a aula de hoje é muito mais para vocês despertarem esse interesse. Lógico, vai ter uma coisinha ou outra que vocês vão ver que é um pouco diferente, que é estranho, e que vão precisar aprofundar. Principalmente na base da neurologia, que é a neuroanatomia. Então, só para vocês terem ideia, os meninos que estão aí, Lara está aí, Elvia está aí, a gente passa o ano inteiro com eles, um dos anos inteiros, discutindo só a parte semiológica. Então, imagine, é um ano da residência, é um ano que a gente discute a semiologia. E eu vou falar de algumas semiologias aqui que eu quero que fique alguma coisa com vocês, alguma mensagem, alguma informação. Eu quero que essa informação fique com vocês. Talvez seja o mais importante. Desperte esse interesse e até mesmo a preocupação, né? Porque a preocupação, o medo, muitas vezes, nos ajuda. E aí a gente tem que... O medo não pode ser extremo, né, para ser uma ansiedade, mas ele tem que existir ali, porque senão a gente fica muito destemido, e esse destemido dentro desses casos neurológicos às vezes pode ser fatal, tá certo? Eu sou neurologista já tem um tempinho, eu quis fazer neurologia durante o meu período da faculdade, que eu decidi lá para o 7º período, eu me deparei com a matéria de neurologia e tive um neurologista que me inspirou. Não foi da minha faculdade, foi de fora, foi, para quem conhece, foi o Dr. Jamari, e ele me estimulou, assim, de certa forma, sem perceber e sem saber, e eu acabei dizendo, eu quero ser parecido com esse cara aí, eu quero estudar e saber um pouquinho de neurologia, então foi isso que me motivou. Muitas vezes na faculdade mesmo que a gente tem essas motivações. E hoje eu trabalho, né, com a parte muito específica
da neuroimunologia, mas neurogeral sempre me atraiu, né? Sou lá preceptor dos meninos e a gente acompanha, né, esses casos neurológicos, neurologia geral, tem muita coisa. Então, eu vou tentar passar um pouquinho para você despertar esse interesse em hipertensão intracraniana. Hipertensão intracraniana, muitas vezes ela vai passar despercebida. E o que eu quero é que vocês tenham essa visão um pouco diferenciada. O que é hipertensão intracraniana? O que é essa danada dessa hipertensão intracraniana? Opa, já estou indo para a mensagem final. Só voltar aqui, menina, rapidinho. Começar pelo final? Não. Hoje não. Então, assim, hipertensão intracraniana, deixa eu só tirar isso da minha frente. Hipertensão intracraniana, o que a gente tem que chamar assim, de mais importante dessa questão de hipertensão intracraniana é que ela vai causar um dano neurológico grave. Então, os pacientes que têm hipertensão intracraniana, eles vão ter um dano neurológico grave. É emergência neurológica. Então, o paciente, a cada minutinho que está ali, vai ser o cérebro do paciente que está sofrendo o dano daquela pressão, aquela pressão sobre o cérebro, certo? E o que é que define uma hipertensão intracraniana? Para definir hipertensão intracraniana, eu tenho que ter uma pressão intracraniana, uma PIC, maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio, certo? Geralmente está quanto, professor? Nossa, Thiago, quanto é que está a nossa pressão, geralmente? Ela oscila entre 5, 10, pode ir até 15, fisiologicamente. Então é importante notar que se eu medir a pressão de manhã, ela pode estar de um jeito, ela pode estar um pouquinho mais alta, de tarde ela pode diminuir, vai depender do que é que eu estou fazendo. Acho que alguém abriu o áudio. Tem algum áudio aí. Então, vai ter variações fisiológicas. Durante o dia, você vai mudar essa pressão. Tosse, espirro, vassalva. O que é vassalva? Chega lá, sentou no vaso sanitário, foi fazer o cocôzinho, aumentou a pressão intracraniana. Sentiu dor, aumentou a pressão intracraniana. Gritou, né? Ficou nervoso, ficou preocupado, subiu a pressão arterial, também subiu a pressão intracraniana. Então, a pressão intracraniana é algo que não é fixo, como a nossa pressão arterial. Ela vai variar de acordo com as circunstâncias, tá certo? O que é importante eu saber para ter noção dessa pressão intracraniana? Olha só, eu percebo que o crânio ele é uma caixa fechada. Não é uma caixa fechada, não é uma caixa aberta. É uma caixinha fechada. Nessa caixinha fechada, eu vou ter várias estruturas, certo? Não vai ser só aquela nada dessa massa cinzenta que o povo tanto fala. Não é só isso. A gente tem sempre fazer um corte lá. Cortei a cabeça do indivíduo. Cortei. Então, primeiro eu tenho pele, depois eu tenho aponeurose, depois eu tenho periósteo. Ah, professor, odeio isso. Eu vi isso aí no primeiro semestre, já esqueci tudo. Eu não sei nem mais o que é osso. Vamos lá. Aponeurose, periósteo, cheguei no ossinho. Chegou no ossinho, eu vou chegar na danada das meninges. Então, eu tenho a dura mata, que é a mais durinha, é a mais grossinha. Eu tenho a aracnoide. E embaixo da aracnoide, olha o que eu tenho aqui. E eu posso até formar uma granulação aracnoide, olha só. Olha que beleza. Então, embaixo da aracnoide eu tenho um vazio, mas eu tenho esse espaço. Esse espaço é o espaço subaracnoide. E no final, tudo cai na pia. Cai na pia no final. É a pia mater. Então, nesse espaço subaracnoide é que está o danado do líquor circulando. Que danado é esse aqui? Vaso também. Tem vaso aqui, tem vaso aqui. Esse vasinho aqui é o seio dural. Então, eu tenho um seio venoso, eu tenho uma parte venosa também no crânio. Tá certo? Vamos lá. Então, surgiram dois indivíduos. Tem gente que acha que é um só, mas surgiu o Monro e o Kelly. O que é que eles fizeram? Eles criaram uma doutrina. Por quê? Eles precisavam saber que o cérebro ele tinha um volume entre 1.400 e 1.700 ml. Poxa, meu cérebro tem 1,5 litro, mais ou menos, lá dentro? É. Só que a divisão não é só o cérebro, os 80%. Lá eu tenho o líquor, 10%, e tenho sangue, 10%. Então, mais ou menos 150 ml é de líquor, que vai se distribuir lá de cima
até embaixo, inclusive, né? Mas a pressão é uma só, até lá embaixo. Então, o que é que Monro e Kelly pensaram? Eles pensaram o seguinte, olha, eu tenho esse volume dentro de uma caixa fechada. Se eu aumentar algum desses componentes aqui, eu estou aumentando a pressão intracraniana. Ah, professor, mas como é que vai aumentar o cérebro? Estudando muito? Não, gente, isso aqui é o tecido, isso aqui é massa. Então vamos dizer que seja um tumor. Se tiver um tumor, aumentei essa quantidade aqui, vai empurrar esses outros danados aqui. Aumentou a pressão intracraniana. Tive um sangramento, aumentou a quantidade de sangue lá, aumentou a pressão intracraniana. Eu tive muito líquor lá, aumentou a pressão intracraniana. Então a ideia deles é isso aí. Então o que é que eles pensam? Olha, se eu aumentar a pressão intracraniana, eu posso tirar líquor e melhorar essa pressão intracraniana. Eu posso tirar sangue e melhorar essa pressão intracraniana. Então, esses valores podiam ser alterados. E essas alterações poderiam sugerir a doença, a patologia, né? Aumentou muito sangue, poxa, será que teve um sangramento lá e é por isso que está hipertenso? Aumentou muito líquor, teve uma hidrocefalia, muito líquor. Poxa, será que isso aumentou a pressão intracraniana? Então, olha só o que essa doutrina falava. Vamos lá. Olha só. Esse primeiro gráficozinho aqui, ó, primeiro gráfico, ele mostra o quê? Essa doutrina. Ele mostra o normal. O normal eu tenho lá o cérebrozinho, o volume arterial, o volume venoso e o líquido. Normal. Só que aí surgiu uma massa. Surgiu laranjinha aqui, ó. Surgiu laranjinha, eu não vou poder arrancar o pedaço do cérebro. Eu não vou poder tirar esse sangue arterial do cérebro. Diminuir a circulação venosa, diminuir o líquido. Gente, essa massa aumentou. Diminuiu a circulação venosa, diminuiu o líquido. Então, começou a descompensar. Então, no primeiro gráfico ainda está compensado. No segundo, não tem mais líquido para tirar. Então, gente, o normal, tudo equilibrado. Eu tive um tumor. Esse tumor diminuiu a quantidade de líquido, diminuiu a quantidade de circulação venosa. Para quê? Para compensar. Ah, eu diminui mais. Mas ainda assim não compensa, meu querido, porque o tumor é muito grande. Então, existe um limite de compensação. E isso é importante. Então, olha só. Então, a pressão intracraniana, ela vai oscilando, oscilando, está compensadinho no azulzinho. Chegou no vermelho, subiu, não é um gráfico linear. Porque vai chegar uma hora que a pressão vai estar altíssima e não vou ter uma compensação, não vou poder, para onde eu vou aumentar isso aí? De que forma eu vou compensar? Então, aumentei o volume, não aumentou a pressão ainda, não aumentou a pressão ainda, não aumentou a pressão ainda. Aumentei o volume, chegou uma hora que descompensa de vez e aumenta essa pressão. Então, no começo, existem meios de regulação e depois, lá no final, já não existem esses meios para regular. Então, essa regulação, ela muda. Essa regulação depende até certo limite. Então, eu sempre falo para os meninos lá da Estácio, ó, você sempre tem que lembrar de vovó. Vovó, ela diz o quê? Tudo demais é sobra. Chega um momento, gente, que a fisiologia não compensa mais nada. Tá certo? Então, olha só. Agora, existem situações especiais. Se o paciente tem um AVC, se o paciente tem um trauma na cabeça, mudou esse mecanismo. Esse mecanismo, ele não vai ser tão, ele vai ser tão lábil assim, ele não vai ser tão controladinho, ele não vai ser tão bonitinho. O que é que acontece? Se o paciente tiver um trauma AVC, teoricamente, esse mecanismo de regulação vai ser mais sensível. É por isso que eu botei aqui, ó, setup mais baixo. Quer dizer o quê? Que a percepção de que a pressão intracraniana eu tenho que aumentar assim, ó, lentamente, ela já começa a aumentar desde cedo. Então, no paciente que tiver TCE, isso aqui vai ser muito mais sensível. Vai subir logo. No paciente que tem uma hemorragia intracraniana, um AVC, uma isquemia grande, isso aqui vai subir logo. Então, existe uma sensibilidade maior.
Ah, professor, então quando o paciente tiver um sangramento grande, o paciente tiver uma suspeita de AVC, eu tenho que tomar o maior cuidado. Tem que tomar o maior cuidado porque ele vai estar mais sensível a mudanças de pressão intracraniana. Do mesmo jeito que um paciente que tiver uma hipertensão crônica, ele tem um setup mais baixo. O que eu quero dizer com isso? Que aquele paciente que é hipertenso não é o rapaz que descobriu que é hipertenso hoje. É vovó, que já é hipertensa há anos e anos e anos e anos. E ela, a pressão intracraniana dela vai oscilar lentamente. Então é menos sensível. E é isso que esse gráfico mostra aqui. No paciente que tem pressão normal, o paciente está com a pressão normal dele lá. Aqui eu tenho a média de pressão do paciente e aqui eu tenho a perfusão cerebral, o fluxo cerebral. Quando eu aumento a pressão, eu aumento o fluxo cerebral, certo? Mas no paciente que é hipertenso, essa linhazinha de pressão está elevada para uma situação maior. E ele é hipertenso crônico. Então, para elevar esse fluxo cerebral, eu vou precisar de pressões mais altas. Então, aquele paciente que é hipertenso cronicamente e chega com quadro de AVC, eu também tenho que tomar cuidado. Olha, chegou com AVC, a pressão está de 200, bora baixar logo, bora baixar em 5 segundos. Eu quero que a pressão fique 12 por 8. Você acaba de isquemiar o cérebro do paciente com AVC. Você acaba de queimar o chip, meu querido. Vamos baixar essa pressão. E olha, eu digo sempre a vocês, sempre, toda aula eu falo o seguinte: paciente, muitas vezes, ele pode ter metade do corpo sem mexer, por causa de AVC. Mas o que é que ele vai se preocupar? Com a danada da pressão. Ah, mas a minha pressão tá alta, baixa logo. O acompanhante se preocupa, gente, não é com metade do corpo do paciente estar sem mexer, não. Ele se preocupa se o soro parou de gotejar. Olha, doutor, o soro parou de pingar. É a morte para ele. Ali, se aquele soro parar de pingar, ali a vida do paciente está ali, naquelas gotinhas. Na cabeça dele é isso, gente. Mas vocês estudaram, vocês estão estudando, estão buscando conhecimento. Vocês estão indo no caminho de ET Bilu, buscando conhecimento. Então vamos lá. Eu tenho que dar uma palavrinha sobre líquor, porque eu sei que muitos ainda não sabem o que é danado desse líquor. Líquor é o quê, professor? É o do São João? É, meu querido, é. Líquor é aquele líquido que a gente tem no cérebro, que a gente fala lá para os pacientes, né? Então, o líquor, ele se renova, gente, em média, 3 vezes no dia. Se eu falei para vocês que o paciente, ele tinha, em média, 150 ml de líquor, ele produz 500 por dia. Então, em média, ele renova o líquor 3 vezes no dia. 3 vezes no dia que ele renova, certo? Então, mais ou menos dá 20 ml hora, certo? O que é que pode prejudicar esse fluxo desse líquor? O que é que prejudica esse fluxo desse líquor? Primeiro, eu tenho que saber de onde é produzido. Ele é produzido pelo plexo coroide. E ele é reabsorvido naquelas granulações que eu falei. Então, olha só, vamos ver aqui. Então, está aqui, olha que bonitinho, a setinha está mostrando onde o líquor está caminhando. O líquor está caminhando. Então, esse aqui é o cérebrozão, olha que beleza. Aqui eu tenho um tronco, né? Ponte, eu tenho um bulbo aqui, eu tenho um mesencéfalo aqui, eu tenho um cerebelo, o líquor caminhando por tudo. Caminhando pelos ventrículos laterais, caminhando pelo quarto ventrículo, né? Caminhando pelo terceiro ventrículo. Então, esse líquor está caminhando com a beleza, certo? Ele vai ser produzido pelo plexo coroide. Olha o plexo coroide aqui. Produzido, produzido, produzido. E nessas granulaçõezinhas aqui, essas granulaçõezinhas aqui, é onde ele vai ser reabsorvido, tá certo? Então, esse é o ciclo que vai acontecendo. Eu falei para vocês, não foi por acaso, que eu tenho um sistema venoso que está aqui do lado. O sistema venoso está aqui rolando de boa, sistema venoso, rolando. Esse sistema venoso, esses vasinhos, eles têm uma ligação muito grande com o cérebro aqui.
Então, se eu tiver um entupimento desses vasinhos, de aumentar essa pressão daqui, vai aumentar a pressão licórica também. Se eu tô aqui, vai descendo esse líquido. Opa, plexo coroide produzindo, um foramezinho aqui. Se eu entupir qualquer buraquinho desses daqui, entupir aqui, eu vou aumentar a pressão intracraniana. Se eu produzir muito, se eu tiver um papiloma de plexo coroide, ou seja, um tumor de plexo coroide, eu vou produzir mais. Então, isso tudo vai ser importante. Isso tudo vai alterar a pressão licórica, tá certo? Então, se tiver uma obstrução ventricular, se tiver uma congestão venosa, se tiver uma trombose cerebral, vai aumentar a pressão licórica. Se tiver um papiloma de pressão, vai aumentar. Então, todos esses são fatores que aumentam a pressão licórica, tá certo? Importante você lembrar disso aí. Então, isso é importante do livro. E aí tem uma danada, olha só. O que é importante aqui? Essa aqui é a doutrina de Monro-Kelly, certo? Só que o que aconteceu? O Monro-Kelly, para quem não sabe, eles fizeram a verdadeira, na verdade, mais um Monro, né? Pelo que eu lembro da história, mais um Monro. Tem até o forame de Monro em homenagem, e a pinça de Kelly não é dele, porque o Kelly é com Y, se eu não me engano. Monro, o que é que ele fazia? Ele pegava porquinhos, furava a cabeça do bendito do porquinho e enchia de soro, para poder perceber isso aqui. E aí um danado foi imitar Monro Kelly, que foi o Cushing, e ele fazia o quê? Ah, pô, professor, já tô achando dramático. Porco, eu já tô triste porque matou o danado do porquinho, adoro o porquinho. Só que Cushing foi fazer pior ainda. Cushing, ele inventou... Cushing é o famoso Cushing. É o Cushing que dá o nome da síndrome de Cushing, que é aquela lá dos corticoides, né? É o Harvey Cushing, que é um cirurgião, né? Em 1901, o que foi que ele fez? Ele pegou cachorrinho, gente. Já não bastava, professor, matou porquinho, agora vai matar cachorrinho. Pois é, crueldade. E aí, esse homicida de cachorrinhos, ele furava a cabeça do cachorrinho e botava soro na cabeça do cachorrinho. Qual o objetivo disso? Ele tentava ver se aumentasse a pressão, vou aumentar a pressão, vou aumentar a pressão, vou aumentar a pressão, vou aumentar a pressão, eu vou ver aí o que é que vai acontecer. O que é que ele percebeu? Quando ele aumentava a pressão intracraniana, a pique desses pacientes, o cachorrinho ficava hipertenso. Opa, o cachorrinho está hipertenso. O cachorrinho começava a ficar bradicárdico. O coração ficava lento. E, de repente, ele tinha uma irregularidade respiratória. Ele começava a ter uma respiração que horas era taquicardia, horas era bradicardia. Então, o que Cushing percebeu? Que essa era a tríade dele. Vou botar o nome da tríade do meu nome. O que quer dizer isso? Muitas vezes, eu não preciso estar com um buraquinho na cabeça do cachorro, aumentando a pressão da cabeça dele, e posso perceber que existem sinais clínicos que me mostram que esse paciente está com hipertensão intracraniana. Então, para ter hipertensão intracraniana, eu posso perceber se o paciente está muito hipertenso, se o paciente está bradicárdico e se o paciente tem irregularidade respiratória. Eu sempre falo para os meninos lá, olha, é o seguinte, toda vez que você vê uma tríade da medicina, seu platelminto, seu equinodermo, né, seu monstrinho, não ache que todo paciente você tem que ter a tríade para poder fechar o diagnóstico. Eu não preciso ter a tríade para fechar o diagnóstico. Eu posso ter dois componentes da tríade, eu posso ter um. O que importa das tríades que a gente vê em toda a medicina é para dizer o seguinte, eu tenho que ver esses detalhes, essa é a clínica clássica, mas esse não é o mais comum. O mais comum, se eu tiver um paciente que teve um trauma craniano e que está hipertenso, eu tenho que pensar na tríade. Se eu tiver um paciente que teve um trauma craniano, um AVC grave e está bradicárdico, eu tenho que pensar na tríade. É para isso que servem essas tríades, essas tétrades. Não precisa encontrar os três para dizer que é. É para você suspeitar clinicamente, tá certo?
Então, olha que coisa interessante. Por mais que tenha sido homicida de cachorrinho, ele trouxe para a gente coisas boas, né? Então, vamos lá. Vamos pensar agora nas causas. O que poderia ser causa de hipertensão intracraniana? De repente, o paciente tem um tumor que causou um efeito de massa. O paciente teve um sangramento extenso, né? Aumentou a massa ali craniana. O paciente teve um edema cerebral. Por quê? Porque ele fez uma hipóxia, ele fez uma parada cardíaca, o cérebro dele ficou sem receber oxigênio, inchou. O paciente teve uma pancada, um TCE, um trauma crânioencefálico. O paciente fez um AVC isquêmico extenso, um AVC grandão, um AVC big. Então, o paciente fez um edema cerebral. O paciente produziu muito líquor, o paciente tem um papiloma de plexo coroide, como a gente já falou. O paciente teve um entupimento naquele canalzinho todo, ele teve entupimento, ele fez uma hidrocefalia. O paciente, como eu já disse, fez um quadro de uma trombose cerebral. O paciente fez uma cirurgia do pescoço e aí lesionou os vasinhos do pescoço e atrapalhou aquele fluxo lá de cima das veias, porque no final cai na subclávia, né? Então, os vasinhos do pescoço estão inchado, não está tendo fluxo venoso adequado. Ou o paciente tem uma coisinha que se chama pseudotumor cerebral, que é uma doença que geralmente está associada a mulheres gordinhas. Geralmente, mulheres gordinhas é o perfil, que começam a ter alterações visuais, começam a ter cegueira, uma dor de cabeça intensa. Esse quadro é um quadro que não é o quadro que vai ser o foco da aula aqui. Esse é um quadro que é mais crônico, não é um quadro agudo. Lógico que pode se apresentar de forma aguda, mas é só para citar. Geralmente essa doença está associada a várias outras etiologias, ao fato da menina ser gordinha, uma mulher, geralmente é uma mulher gordinha jovem, intoxicação por vitamina A, intoxicação por tetraciclina. Então, essa causa idiopática aí é uma causa que não vai ser o foco da aula aqui, né? Como é que é a clínica? Como é que é a clínica desse danado, desse paciente? Então, o paciente pode se apresentar com cefaleia, dor de cabeça, meus queridos. O paciente pode se apresentar com vômitos, e os vômitos têm uma característica própria, porque eu estou comprimindo o tronco, eu estou comprimindo o centro do vômito. Então, o paciente muitas vezes não tem náusea, é o vômito em jato. Ah, professor, eu achava que vômito em jato era um vômito que ia no teto. Era um vômito que eu media. Se o vômito fosse 3 metros, era em jato. Se fosse meio metro, não era em jato. Não é isso, meu querido. O vômito em jato é o vômito que é não precedido por náusea. E o paciente vomita, faz o vômito sem enjoar, sem ficar enjoado, certo? Papiledema, pode ter um inchaço lá na córnea. Pode ter um inchaço, desculpe, na córnea não, no nervo óptico, que eu consigo ver através do fundo de olho. O paciente pode ter a tríade de Cushing, que você já sabe o que é. O paciente pode complicar e ter uma herniação cerebral, que cada herniação vai ter uma clínica importante. E esse paciente, eu tenho que lembrar que é emergência. Ele precisa de intervenção urgente. É um paciente grave, é um paciente que está morrendo. Ah, professor, mas por que a cabeça dói? Um dia me disseram, um dia eu vi no filme de Hannibal Lecter, que o cara comeu o cérebro do macaco e comeu o cérebro de outra pessoa e a pessoa não sentiu dor. Que onda é essa? Eu duvido. Então, gente, o cérebro não dói. O cérebro não dói. A triste notícia. Ah, por que tem dor de cabeça? Por que esse paciente que tem hipertensão intracraniana, ele tem dor de cabeça? Por causa disso aqui. Eu tenho o danado do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o nervo craniano. Vocês vão estudar ou já estudaram. Só quero que essa informação fique na cabeça de vocês. Não vamos dar para falar sobre nervos cranianos aqui. Mas o nervo trigêmeo é o nervo craniano. E o que é que esse danado faz, esse nervo trigêmeo? Ah, professor, tem até a neuralgia do trigêmeo, né? tem uma dor forte do trigêmeo, que é outra coisa. Mas esse nervo, ele tem um caminhozinho. Esse nervo caminha aqui, ó, ali caminhando, e aqui tá onde tá o espaço aracnoide.
Então, ele caminha e fica na caverninha, que a gente chama caverna de Meckel. Então, toda vez que o paciente tiver hipertensão intracraniana, aperta esse danado. Vamos ver melhor? Então, toda vez que o paciente tem hipertensão intracraniana, olha só o que acontece. Está o nervo lá, o trigêmeo, ele entra na caverninha de Meckel e, quando tiver uma hipertensão intracraniana, essa região dural aqui, essa dura mata aqui, aperta o danado. É por isso que dói. Agora estou entendendo da onde vem a dor. E outra coisa, vamos ver como é que é esse papiledema aqui? Olha só, olha que legal. Essa aqui, gente, é o fundo de olho normal. Olha como os vasinhos são bonitos. Os vasinhos fininhos são as artérias, os vasinhos grossinhos são as veias. Olha o fundo de olho do paciente que tem papiledema. Olha como é bonitinho, você dá para ver o nervo óptico. Aqui é o nervo óptico, gente. Olha, o nervinho óptico tá aqui, todo bonitinho no fundo de olho, que vocês vão estudar lá em oftalmo, ou já estudaram, ou vão ser oftalmologistas. E de repente, ó, borradinho, borrou tudo. Ó, era tão bonitinho, redondinho, bonitinho, ó, lindo. E aí ficou esse danado aqui. Isso aqui é o papiledema. É isso aqui que preocupa a gente. Isso aqui está mostrando o quê? É um sinal indireto de hipertensão intracraniana. Como é que é o exame físico desse paciente? O exame físico desse paciente, meninos, eu vou ter que ver uma série de coisas. Uma coisa importante que eu tenho que ver, e isso aí é outra aula, mas são as pupilas dos pacientes. Eu tenho que olhar para a pupila desse paciente, tenho que testar a luz, eu tenho que olhar se ela está simétrica, se ela está pequenininha, se ela está grande, se ela está dilatada, se ela não está. Eu tenho que olhar o fundo de olho, que eu já falei. Eu tenho que ver a motricidade, sensibilidade dolorosa do paciente. Como é que ele reage à dor? Ele está acordado, ele está dormindo, ele está apagado. Eu tenho que ver se esse paciente tem sinais meníngeos, eu tenho que ver se esse paciente tem alguma rigidez de nuca, se esse paciente tem algum sinal de que tem uma meningite, que tem inflamação na meninge, porque pode ser a causa. E aí, será que dá para aplicar o Glasgow? Não posso. Então, aplicar o Glasgow, olhar a pupila, é o mínimo que eu espero de vocês, além de colher uma história, né? Então, tem algumas pupilas aqui em Spanish, em espanhol, para quem não sabe inglês. E aqui é só para ilustrar mesmo, meninos. Pupilas é realmente uma aula. Os meninos sabem aí que a parte ocular é uma parte que é importantíssima e que é gigante no livro de neuroanatomia. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Observe que as pupilas, elas mostram onde pode ser a lesão. Então a pupila topografa, muitas vezes. Então se eu tiver uma pupila que é um pontinho, a lesão vai estar provavelmente na ponte, mas pode ter outras coisas, outras causas. Se o paciente tiver uma midríase, uma pupila gigante, miose é pupila pequena. Se ele tiver uma midríase, que é uma pupila grandona, de um lado só, será que comprimiu o terceiro nervo? Ah, ele tem uma pupila que é pequenininha, professor, mas ele reage à luz, é uma miótica reativa. Está no diencéfalo. A pupila é grande e não reage. Será que está no mesencéfalo? Bilateral, ventral? Então, essas são as características da pupila. É mais para ilustrar vocês, para saberem que vocês vão ter que pesquisar isso aqui. Tá certo? E a gente vai ver que cada herniação tem uma pupila própria. Outra coisa que é importante, meninos, o danado do Glasgow. Então, assim, isso aqui é o mínimo, isso aqui é o mínimo que você tem que fazer com o paciente. Aí tem aquelas coisas clássicas que a gente tem que falar agora, porque se não falar agora, aí forma e vai fazer esse erro. Ah, mas calcula o Glasgow aí, a calculadora está quebrada. Gente, a calculadora é você, meu querido. Não tem calculadora de Glasgow, tá certo? O Glasgow é basicamente uma escala clínica. O olho está aberto, abertura espontânea, o paciente está acordado, eu dou 4. O paciente está orientado, eu dou 5. Então, é baseado numa resposta ocular, numa resposta verbal e numa resposta motora. E eu vou dando essas pontuações do paciente. No final, eu somo tudo. Então, gente, o Glasgow só pode dar no mínimo 3. 1, 2, 3.
que é se o paciente não responder a nada disso aqui. Seu fulano, acorda, abre o olho. Abriu o olho, 3 pontos. Ah, não, ele só abre o olho quando eu faço um estímulo doloroso nele, 2 pontos. E assim por diante. Conversei com o paciente, ela está orientada direitinho, 5. Está confusa, está com palavra inapropriada, está com palavra que eu não entendo, é só um grunhido. Fiz o estímulo doloroso, o paciente localizou a dor, retirou o membro da dor, fez uma flexão normal, fez uma extensão normal, fez uma decorticação aqui, fez uma descerebração aqui embaixo, não respondeu nada a 1. Então, a escala varia de 3 a 15. Então, se eu ver 2 pontos de Glasgow na escala de vocês me encaminharem um paciente, eu mato. Eu jogo uma pedra que vai cair onde você estiver. Tá certo, meu querido? Então não erre isso aí, pelo amor de Deus. Isso aí é o básico. Então vamos ler essa escalinha de Glasgow que é importante. Então, gente, se eu aplicar o Glasgow e se eu ver pupila, está de bom tamanho. Peguei a história, olhei direitinho, olhei a pupila, não sei o que é essa pupila, doutor, mas está estranha. É um paciente que eu vou me preocupar. O paciente está com Glasgow baixo, tem que proteger via aérea. Tudo isso você tem que ver. Ah, Glasgow menor que 8, professor. Menor igual a 8, eu tenho que entubar. Vai avaliar, ver o paciente, ver a história dele, é isso mesmo. Então, essas são coisas que vocês têm que carregar, independente de ser hipertensão intracraniana no assunto. Então, meninos, exame físico, e aí surge a danada das herniações. Herniação, gente, é emergência. Eu percebi que hipertensão intracraniana é emergência, herniação também é uma danada de emergência. Né? Então, é emergência também. Então, as herniações têm vários tipos. Lógico, você não vai sair daqui o especialista em herniação. Eu vou mostrar para vocês as herniações. E, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que se eu encontrar uma pupila normal, se eu encontrar um paciente que tem um déficit motor, é um paciente grave. É um paciente que precisa, no mínimo, de uma tomografia e que precisa, no mínimo, de uma avaliação de um neurocirurgião. Essa é a mensagem que tem que ficar. É emergência. Certo? A herniação, ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser, tá aqui o cérebro maravilhoso, e aqui eu tenho um sangramento, olha só, sangramento, cerebelozinho aqui. O que acontece? Esse que está de vermelhinho aqui é o próprio cérebro, né? A parte cinza, a parte branquinha, certo? Substância cinzenta, substância branquinha, substância branca. Então, se eu tiver uma herniação que passou por debaixo aqui da foice, uma herniação subfalcina. Ah, teve um trauma, professor. Quebrou o crânio, perfurou o crânio, tem matéria encefálica exposta. A herniação transcravarial. Ah, ele teve um sangramento aqui, teve herniação de uncus. Olha o uncus. Herniação uncal. Ah, ele teve uma herniação que foi a herniação que o cerebelo foi. Herniação tonsilar. O cerebelo pode subir por causa da herniação? Pode. Pode ser central, transtentorial, ou pode subir também transtentorial, para cima ou para baixo. Então, esses são tipos de herniação. Cada tipo de herniação desse vai ter um detalhe. Que é difícil, numa aula, simplesmente vocês decorarem isso, mas eu quero mostrar para vocês. Olha a outra figurinha aqui, legal. Eu tenho herniação aqui, ó, uncal, certo? Eu tenho herniação subfalcina, ó, a foice do cérebro, quer dizer. Herniação central aqui para baixo, herniação pelo forângio magno aqui do cerebelo, que é a herniação tonsilar. O que eu percebo é que aqui embaixo, menino, está o bulbo. Comprimiu aqui, morreu, parada cardíaca, ferrou. Aqui em cima, eu tenho uma artériazinha que passa aqui. É a artéria cerebral anterior. E aqui é justamente a regiãozinha dos pés. Então, se o paciente tiver uma lesão aqui, ele pode ficar fraco das duas perninhas. Então, cada região vai ter uma clínica própria. Olha só. Vamos para herniação subfalcina. Essa é a herniação, meninos, mais comum. Então, olha só. Esse paciente aqui foi uma paciente que teve um AVC. Essa daqui é uma tomografia de crânio. Então, tomografia de crânio. Por quê, professor? O osso está brancão, o osso brancão, na tomografia de crânio. O pretinho é líquor,
É aqui que está os ventrículos. O cinzinha daqui é diferente desse cinzinha daqui. É mais para preto, é mais para líquido. Então, isso tudo aqui é o AVC. É o AVC. E é um baita de AVC. E esse AVC é na região da cerebral média, da artéria cerebral média, certo? Só que ele é tão grande que está quase indo para essa região aqui da frente, que é a cerebral anterior, certo? Então, ele está indo para a região da cerebral anterior e está comprimindo. Olhando assim, aqui é o famoso desvio de linha média. Teve um desvio da linha média aqui. Que a linha média era para estar bonitinha, só que foi, ó, empurrado para cá. Aqui era para ter outro ventrículo que nem esse. Se eu olhar no corte coronal, que eu estou no axial aqui, vou para o coronal. Olha, empurrou a matéria para cá. Então, essa herniação aqui é a herniação simplesmente mais comum, que é a herniação subfalcina. É mais comum. Então, herniou. O que acontece? Muitas vezes pode ter fraqueza nas pernas, bilateral, pode ser de apenas um membro, é a monoparesia, né? Então, paresia é deixar de mexer. Monoparesia pode ser fraqueza em apenas um membro, uma perna, por exemplo. E vai afetar quem? A cerebral anterior. Ah, professor, mas você falou que era um AVC de cerebral média. É, mas é um AVC que comprometeu a cerebral média, inchou tanto que comprometeu a cerebral anterior. Tá certo? Essa é a herniação subfalcina. Vou para outra herniação, hein? Vou caminhar agora para a herniação umcal. Ih, essa é grave, essa é grave. Então, eu herniei, eu comprimi que região do meu cérebro? O mesencéfalo. O mesencéfalo, meninos, é a orelhinha de Mickey que a gente tem aqui geralmente. Só que está tão inchado aqui que está comprimindo essa orelhinha desse lado. Está comprimindo nesse ponto. Como é que vai estar a pupila desse paciente, professor? Médio fixa. Então, quando você comprime a região do mesencéfalo, a pupila não reage. Ela fica médio fixa, ela não reage à luz e ela fica fixa naquele lado afetado. O paciente vai ter alteração de nível de consciência, o paciente vai descerebrar. O que é descerebrar? Decorticar é você estender para cima os membros. Descerebrar é para baixo. Então, a extensão, né, dos membros. Então, ele pode descerebrar. E ele vai ter uma paresia, ele vai ter uma fraqueza contralateral. Por quê? Essa região aqui vai, por exemplo, essa lesão aqui é a direita. Então, gente, quando você olha, aqui já é uma ressonância, viu, meninos? Quando você olha uma ressonância, uma tomografia, o lado de cá é o lado direito. O lado de cá é o lado esquerdo, é o contrário do que a gente vê, né? E a fraqueza dele, se eu tenho uma lesão à direita, ele vai ter uma fraqueza à esquerda, certo? Pupila comprometida à direita, porque a pupila não cruza. Então, essa é a informação, né? É a informação anatômica, que vocês vão ver quando fizerem a neuroanatomia de vocês. Então, tá aí a danada dessa lesão. Ah, o paciente fez... Ah, tem uma coisa importante aqui. Deixa eu ver se... Tonsilar. Tonsilar, é como eu falei para vocês, é o cerebelo. Então, o cerebelo, a tonsila do cerebelo está comprimindo o bulbo. O bulbo, gente, é responsável pela respiração. Então, esse paciente vai ter, muitas vezes, uma respiração que a gente chama de biô. É uma respiração irregular, é variável. Inspirou, inspirou, expirou, expirou, inspirou, expirou, parou, fez uma apneia, aí vai forte, vai forte. Então, é totalmente irregular. É diferente de um tipo de respiração que a gente chama de Cheyne-Stokes, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse paciente tem uma respiração atáxica. Ele não tem movimento nenhum. Ele está totalmente apagado e ele pode evoluir com a parada cardiorrespiratória, certo? Mas o que é que eu quero mostrar para você? Uma das herniações que a gente pode acontecer também é a central. Nessa central, olha que tipo de paciente. Ele pode ter vários tipos de herniação. Ele pode ir comprimir a cerebral média, ele pode comprimir o diencéfalo, que é responsável pela nossa consciência. E nessas herniações centrais, gente, geralmente as pupilas são pequenas, mas são reagentes. E o que é que chama atenção? O paciente tem uma decorticação. Ele não teve uma descerebração, ele teve a decorticação. O pior estado é a descerebração, certo? E aí ele vai ter uma respiração que é Cheyne-Stokes. Como é que é essa respiração?
vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chegou no máximo, diminuindo, 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 apneia. Então, é a respiração previsível, aumentando, 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 diminuindo, diminuindo, apneia. Essa respiração pode ter outras doenças causar, mas geralmente ela é neurológica, certo? Então, essa é a respiração de Cheyne-Stokes. Olha aqui, o paciente fez lá. O que aconteceu com esse paciente? Esse paciente é uma paciente, mulher, teve metástase de câncer de mama e foi justamente para essa região de fossa posterior, essa região central. Inchou tudo, mudou toda a anatomia. Toda a anatomia mudou e ela fez uma herniação central, né? É um paciente que vai evoluir, a paresia dela, a fraqueza dela é do mesmo lado, porque já é central. Quando é central, já cruzou. Esse termo já cruzou, vocês vão ver em neuroanatomia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a paralisia é do mesmo lado, certo? Nessa herniação central, e que o paciente pode ter uma respiração de Cheyne-Stokes. O que pode acontecer? Gente, nesse tipo de herniação aqui, ó, que é a herniação uncal, olha o que acontece. Eu tenho um sangramento. Esse sangramento vai comprimir esse lado. Essa é a lógica, né? O que acontece? Às vezes esse sangramento é tão grande que ele vai comprimir esse lado e vai comprimir mais, na verdade, mais do que esse lado, inclusive, o lado de lá. Ele é tão grande que ele vai empurrar isso aqui tudo. Então esse uncus pode comprimir o outro lado. Então o que acontece? Essa é uma figura que eu já mostrei anteriormente. Olha só. Essa foi a figura do paciente, ó, lá, que eu mostrei a herniação uncal. A herniação é aqui. Só que essa herniação está tão grande, mas tão grande, que ela está comprimindo o lado de cá. Esse danado é o fenômeno de Kernohan. Que fenômeno é esse? É quando eu tenho uma fraqueza, que era para ser desse lado, mas acaba sendo do lado oposto. Por quê, gente? E a gente chama de falso localizatório. Por que acontece isso? Porque a compressão desse uncus caminhou para o outro lado. Professor, foi muita informação de herniações. O que é que eu tenho que saber? O que você tem que saber é que quando você vê um paciente que tem hipertensão intracraniana, que teve um sangramento, que teve um AVC grave, e que surgiu um déficit novo dele, ou ele alterou pupila, ele pode estar herniano, que ele precisa de uma tomografia, que ele precisa ser visto por um neurologista ou um neurocirurgião. Então, esse paciente ele precisa de uma conduta, muitas vezes, de emergência, tá certo? Então, essas são as danadas dessas herniações. E aí, a gente caminha agora para a monitorização. Como é que eu monitoro esse paciente? Esse paciente ele precisa manter uma PPC. Ah, professor, o que é danado dessa PPC? Essa PPC é a pressão de perfusão cerebral. Ou seja, qual é a lógica? Se eu tenho uma pressão lá na cabeça, lá no topo da minha cabeça, alta demais, a pressão do sangue dele tem que ser mais alta ainda para eu ter uma boa pressão de perfusão cerebral. Então, eu preciso que esse paciente esteja hipertenso, de certa forma. Porque a pressão dele está protegendo ele para oxigenar esse cérebro. Para monitorizar, a ideia de você passar um catéter nesse paciente para monitorizar é para quê? Para que esse paciente eu consiga controlar essa pressão dele, eu consiga ajustar essa pressão dele. E as indicações não são tão claras. Se o paciente tiver um AVC isquêmico, pode ser que não precise. Geralmente, AVC isquêmico não precisa mesmo. Mas se o paciente tem uma hemorragia subaracnoide, que provavelmente a causa é um aneurisma, é um sangramento de aneurisma, possa ser que ele precise. Geralmente, o melhor tipo de invasão é a intraventricular. Então, eu vou lá, furo o crânio do paciente e boto dentro do ventrículo dele um catetezinho. Por que isso é bacana? Isso é bacana porque eu consigo chupar esse líquor. Opa, vou tirar líquor. Se tiver muito, eu tiro. Então, eu consigo controlar a pressão intracraniana. Ah, mas eu posso botar no parênquima, eu botei intraparenquimatoso, eu posso botar no espaço subdural. Tem várias medidas. Meu padrão ouro é botar lá no ventrículo porque eu consigo controlar. Pode ser não invasiva? Posso fazer um Doppler craniano? Pode. Posso fazer ultrassom ocular? Pode. No ultrassom do olho,
eu posso ver se a pressão está aumentada. Ah, eu posso medir a pressão ocular, professor, como se fosse o pessoal do oftalmo? Pode, mas não é a melhor medida. O ultrassom ocular é bacana. Ele, se você vê uma alteração de 5, 6 milímetros, e aí o pessoal da intensiva, da medicina intensiva, gosta de fazer muitas vezes. Não é tão difícil. Então faz esse ultrassom ocular e consegue ver essa alteração, e aí consegue se estimar a pressão. Muitas vezes, quando você passa esse catéter, você consegue ver essas curvinhas aqui, né? E essas curvinhas aqui são características, são as famosas ondas A. Essa onda A aqui, que é o tipo de traçado da hipertensão intracraniana, porque o traçado normal não é assim. O traçado normal é uma região mais alta aqui e outra região mais baixa aqui, é cortadinho assim. Só que se ficar toda essa região alta aqui, é a famosa onda A. Essa onda A precede a hipertensão mais grave. Então, é esse paciente que eu tenho que ficar atento. Então, é justamente isso aí que às vezes aparece no monitor quando você bota esse catéter. O que é importante, meninos? É importante eu saber do tratamento. O tratamento, e aí eu trago sempre para vocês, estudem direitinho o ABCDE. O que é esse ABCDE, professor? Via aérea, respiração, todo aquele cuidado inicial, o cuidado com o paciente, do ABCDE que vocês vão estudar, que vocês vão ler, o que é esse danado desse ABCDE, paciente de trauma, eu faço ABCDE. Eu tenho que ter com esse paciente. Eu tenho que hidratar esse paciente, eu tenho que ver o neurológico dele, que é o último exposição neurológica, eu tenho que ver se ele tem algum déficit, enfim, algum sinal de crise convulsiva. Ele é o paciente que eu vou ter que pegar essa historinha com um pouco que eu tenho. E o LCR eu tenho que estar atento e sempre chamar a neurocirurgia. A neurocirurgia, identifiquei que é hipertensão intracraniana, hipertensão intracraniana. A neurocirurgia tem que, no mínimo, dar um parecer. Porque eles, muitas vezes, que vão fazer as condutas de intervenção. Tá certo? Existe um tratamento geral e existe o tratamento específico. No tratamento geral, eu vou ter que fazer o ABCDE, vou ter que oxigenar bem esse paciente, vou ter que controlar a pressão dele. Ah, professor, ele está hipertenso demais. Não baixa essa pressão, porque ele precisa de uma pressão de perfusão cerebral. Não é para baixar desesperado, não. Cada situação específica, cada patologia que vocês vão ver quanto é o alvo da pressão nos pacientes que têm AVC isquêmico, quanto é o alvo no paciente que tem AVC hemorrágico, quanto é o alvo no paciente que tem TCE. Ah, paciente evoluiu com lesão renal, o paciente evoluiu com hipoperfusão, o paciente está precisando, está com pressão muito baixa, professor, vou ter que usar noradrenalina, aumentar essa pressão desse paciente. O paciente está evoluindo com insuficiência renal, vou ter que tratar a insuficiência renal. E a cabeceira elevada, meninos. A cabeceira elevada. Não é deitadão, não é Trendelenburg, é com a cabeceira elevada. No tratamento específico, vai depender da doença que o paciente tiver. Ah, antigamente se fazia uma hiperventilação. Por quê? O que é que acontece? Nosso sistema de controle pressórico, de pressão intracraniana, a gente viu que tem vários mecanismos. E um dos mecanismos tem a ver muito com o CO2. Então, muitas vezes, nossa respiração ela responde muito mais ao CO2 do que ao O2. Né? Então, em alguns pacientes, eles perdem esse controle. Então, a hiperventilação nesses pacientes vai fazer com que ele elimine mais CO2. Então, esse paciente possa controlar a pressão intracraniana desse paciente. Não é feito de rotina. E toda medida que você fizer aqui é uma medida que é uma medida provisória, porque tem que tratar a causa, tem que tratar o problema de base. Professor, vou usar um diurético forte, que é o manitol. Posso usar 1 miligrama por quilo, fazer esse manitol para esse paciente, para baixar a pressão intracraniana dele. Mas é uma medida que tem que ser resolvido o problema. É um sangramento? Vai ter que abordar a cirurgia. É um paciente que tem um AVC isquêmico grave, que precisa herniar? Pode ser a neurocirurgia chamada. Ah, eu vou fazer uma sedação preventiva para esse paciente, porque esse paciente ele é um paciente que precisa gastar menos energia, proteger o cérebro. Existe isso. Isso aí está meio em desuso, né? Mas alguns pacientes, principalmente que têm crise convulsiva, eu posso sim fazer. Controlar a febre desse paciente, tem a febre dele lá, eu vou controlar. Fez crise convulsiva, vou botar anticonvulsivante para todo paciente? Não. Só no que fizer convulsão. Vou usar corticoide para o paciente? Sim, em quem? Nos pacientes que têm tumor cerebral. Mas no paciente que tem AVC não vai adiantar corticoide.
No paciente que tem hemorragia intracraniana, não vai adiantar corticóide. No paciente que teve um HSA, não vai adiantar corticóide. Ah, quero fazer uma hipotermia nesse paciente, botar esse paciente para hipotermia terapêutica nesse paciente que teve um TCE. Isso existe, isso funciona. A mesma lógica da sedação, mas também não funciona, está em desuso. Eu posso pegar um barbitúrico, que é um grande remédio para convulsão, sedar esse paciente muito, aprofundar ele. Vai resolver? Não. Eu tenho que ver os casos, eu tenho que ver se esse paciente está tendo crise convulsiva, está em status. Eu posso retirar o LCR, ele tem muito líquor, está cheio entupido de líquor, eu posso. É uma medida terapêutica, uma medida de pressão. Posso tentar ver, principalmente naqueles pacientes que têm HSA, o paciente fez o ventrículo grande, o paciente sangrou bastante. Paciente que fez AVC extenso, aquele paciente que a gente mostrou, que teve AVC extenso, que tem um grande AVC de cerebral média, ele é um paciente que é candidato da cranectomia descompressiva. Então, ele pode receber uma cranectomia descompressiva, né? Um AVC isquêmico. Então, gente, sempre tratar a causa. Aqui, ó, medidinha, 30 graus a cabeceira. Olha, na altura da orelha fica o zero da régua. Daqui vocês vão ver com calma, né? Se estiverem lá rodando alguma unidade de terapia intensiva, que tiver um paciente que tiver uma derivação ventrículo, tá no ventrículo, externa, DVE, certo? Se ele tiver a DVE, eu tenho que botar a altura bonitinha e eu vou ver quanto líquor foi produzido. Só que você agora já é mestre, você sabe que é produzido 500 por dia. Você sabe que é 3 vezes a quantidade de líquor. Então você vai observar, é 20 ml hora, você sabe. Poxa, quero tirar mais, está drenando muito, está drenando pouco. Então isso pode ajudar a controlar a pressão intracraniana do paciente. Certo? Então, esse é o tratamento específico. Lembrar sempre da causa. E aí, eu tenho umas mensagens minhas para deixar para vocês. Quais são essas mensagens que eu tenho que deixar para vocês? Hipertensão intracraniana é quando a pique, a pressão intracraniana é maior que 20. O paciente oscila entre 5 e 15, é normal. A autorregulação, lembrar da vovó, a autorregulação vai até certo ponto. Cuidado com hipertenso crônico, um paciente que sofreu um TCE. Hipertenso crônico, ele vai demorar um pouquinho mais. Ele é menos sensível. O paciente que sofreu TCE é mais sensível. Sobe logo, faz logo hipertensão intracraniana. Lembrar que a tríade de Cushing é bradicardia, hipertensão, alteração respiratória. Pode surgir uma respiração de Cheyne-Stokes, pode surgir uma respiração de Biot. Avaliar a necessidade de monitorização. Tem paciente que vai merecer botar um catéter lá. Hipertensão intracraniana é emergência neurológica. Tem que fazer medida de suporte, deixar a cabeceira elevada, cuidar de todo aquele quadro dele, está desidratado, vomitou muito, trata, antiemético, tratou dor. Dor vai aumentar a pressão intracraniana. A causa deve ser sempre pesquisada, então o paciente vai merecer de neuroimagem. Cuidado de impulsão lombar, não é para tirar líquor. Eu não falei em nenhum momento aqui de tirar líquor da coluna, porque pode piorar a herniação, certo? E a neurocirurgia deve estar sempre a par do caso. Ela deve estar sempre junto de vocês, certo? Sempre coladinha ali do lado, para poder ter as condutas, tá certo? E aí eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, né? Aproveitem o dia de hoje. Tornem suas vidas extraordinárias. Quem não assistiu esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, assistam, que é um filme maravilhoso. Então, gente, a vida é curta para tudo. Vocês escolheram fazer medicina, vocês escolheram fazer, enfim, algo diferenciado. Sejam diferenciados. Não esqueçam de aproveitar a vida. Eu sei que hoje em dia está um pouco difícil, né, por tudo que a gente está passando, mas a gente vai sair dessa. Já a gente sai dessa. E lembre que, além de médico, vocês são seres humanos. Então, assim, o mais importante não é ser médico. O mais importante é ser um bom ser humano. E ser um bom ser humano vai te fazer um bom médico. Então, estudem outras coisas, né? Estudem história, se gostam de história. Vejam filmes, se gostam de ver filmes. Então, assim, às vezes, esses conhecimentos externos nos tornam bons médicos por vivência. Nós da medicina tendemos muito a não viver tanto as outras coisas.
porque a gente tem que estudar muito, porque tem todas aquelas dificuldades, mas aproveitem cada minuto, tá certo? Fique à vontade. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui a mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi um resuminho daquilo que eu sei que é mais importante. Lógico que tem coisas que eu falei aqui, que são coisas mais aprofundadas, são coisas que vocês vão ver durante lá a residência, quando estiverem lá na situação de Elvia, estiver na situação de Lara lá. Fique à vontade, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Opa, pode perguntar. Professor, no caso do vômito em jato, o paciente ele não vai ter a sensação de náusea, mas Isso. ele vai ter a sensação de que ele vai vomitar, ou o vômito vem do nada e ele só percebe que o vômito, no caso, quando já está vomitando. É justamente isso. A definição é justamente essa. É ele não perceber. Então, muitas vezes o paciente está conversando com você aqui e ele não consegue nem segurar. Ele já vomita logo. Aí você, opa. Aí você pergunta, e aí, sentiu alguma coisa antes? Não senti nada não, doutor. Saiu assim. Então, isso acontece porque você perde essa regulação, né? Então, é um vômito muito característico de hipertensão craniana. Então, algumas vezes o paciente, por exemplo, a gente falou aqui de intervenção neurocirúrgica, mas muitas vezes quem tem esse vômito em jato são as crianças que fazem meningite. Então, a criança que faz meningite vai ter hipertensão craniana, gente. E o tratamento da hipertensão craniana dessa menina vai ser antibiótico. Lógico, vai ter paciente que vai complicar, vai precisar de outras coisas. Às vezes pode complicar com abscesso cerebral, né? Um bocado de pus lá na cabeça, aí vai precisar drenar. Mas o tratamento da hipertensão craniana dele é antimicrobiano, é antibiótico. Então, assim, hipertensão craniana tem várias causas, né? Vai ser usual um paciente de meningite evoluir com hipertensão craniana grave, complicar? Não, mais comum que não. Principalmente porque vocês vão entrar com antibiótico, né? Quando suspeitarem. Professor, tem uma pergunta ainda sobre essa questão dos sinais meninges. No caso, como investir no diagnóstico diferencial? Porque, por exemplo, na suspeita de uma meningite, vamos supor, a gente faz a retirada do líquor, né? E para uma pessoa que está em hipertensão intracraniana, isso pode ser prejudicial. Sim. Então, qual o diagnóstico diferencial que a gente traria para a hipertensão intracraniana? Além dos exames de imagem, claro. Começa, Milena? Isso. Milena, né? Isso. Ó, Milena, muito legal sua pergunta, porque olha só, no paciente que faz meningite, isso aí é uma coisa que lá no Couto Maia, eu fico também com os residentes, além dos residentes de neuro que rodam lá, algumas vezes eu fico com os meninos da Infecto. E eles adoram me perguntar isso. Porque assim, olha só, o que é que você tem que ver? Se eu tenho um paciente que ele tem uma alteração pupilar, ele tem sinais de hipertensão intracraniana, só que ele tem sinais meníngeos. O que é que você acha que antes dessa coleta de líquido eu tenho que fazer? O que é que você pensa, Milena? Seria Exame importante. de imagem? TC? Exame de imagem, fazer pelo menos uma tomografia. Mas por que eu faço a tomografia? Verificar alterações de tudo que o senhor falou. Então, olha só, a TC basicamente é para poder ver, não é só hipertensão craniana, é para poder ver se essa hidrocefalia que esse paciente está tendo, essa hipertensão é devido a um tumor, é devido a uma obstrução, a entupimento. Por quê? Se for um entupimento, se for uma herniação ou algum sinal de herniação, eu não posso colher o líquido. Se for um paciente que ele não tem esses sinais na TC, a TC está normal, eu estou vendo todos os ventrículos abertinhos, que passa líquido lá, mesmo com a pressão aumentada, mas passa líquido, eu consigo perceber que passa líquido de uma região para outra, esse paciente eu posso colher o líquido. Agora, se eu estou no interior, brabo, e o paciente não tem sinais de hipertensão craniana, ele só tem uma cefaleiazinha, e eu suspeito meningite, eu tenho que colher o líquido. Assim, para poder investigar. Mas se o paciente, por exemplo, chega um paciente com sinais meníngeos e tem um déficit motor, metade do corpo sem mexer, você não vai colher líquido. Porque ele tem um déficit motor. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu vou colher líquido daquele paciente que ele não desenvolveu ainda hipertensão craniana. Que ele não está naquela fase avançada. Se eu ver um paciente que está alterado pupila, que o paciente
ter um déficit motor, eu não vou, já tá herniando aí. E se você colher o líquor, você vai piorar essa herniação desse paciente, entendeu? Uhum. Então, na verdade, você suspeitou de hipertensão intracraniana grave, você não deve colher líquor. Agora, se o paciente chega com cefaleia, vômito em jato, rigidez de nuca, pode colher, entendeu? Uhum. Lógico, poderia ser um tumor, mas a chance é muito menor, entendeu? Então, na dúvida, na hora que você tiver dúvida, você faz a TC antes, a tomografia antes. Uhum. Entendeu? Sobre essa questão das herniações, elas têm um período específico para acontecer? Não. Digamos assim, ocorre geralmente com tanto tempo? Não, elas não. são súbitas? Ela não tem. Assim, se for um AVC, o AVC, ele começa o pico do edema, ele começa o edema cerebral dele no primeiro dia. E geralmente no terceiro dia é onde ele tem mais edema. Então, teoricamente, seria aí. Só que eu já vi pacientes que fizeram AVC. A gente tava lá pelo 7º dia, 10º dia, herniou. Então, assim, isso não dá para dizer. Isso aí realmente é o paciente que você tem que ficar monitorizando. E aí, aconteceu já um caso, uma vez, que eu estava lá no Roberto Santos, eu fiz residência lá, e aí eu estava examinei um paciente pela manhã, aí meu preceptor chegou no finalzinho da manhã, viu o paciente, eita, tá herniando. Ou seja, eu tinha examinado, eu tinha visto a pupila dele, e ele herniou naquele tempo de horas ali, entendeu? Então é um paciente que precisa de monitorização. E monitorização, quando eu falo, não é só a monitorização do... Por isso que eu quis ressaltar, não é só a monitorização de ter um catéter, e sim do exame físico mesmo. Você ficar fazendo, vendo pupila, vendo déficit motor, esse tipo de coisa. Pronto, obrigada, professor. Nada.